Bem-vindos, amigos, a uma jornada épica pelas páginas de Gênesis capítulo 3. Hoje vamos mergulhar numa história que é ao mesmo tempo antiga e incrivelmente atual. É a história da humanidade, de escolhas, consequências e, acima de tudo, da graça de Deus, que nunca desiste de nós. Preparem-se, porque esta narrativa não é só sobre Adão, Eva e uma serpente. É sobre você, eu e as decisões que moldam nossas vidas. Vamos lá? Era uma vez num jardim chamado Éden, um lugar perfeito, onde tudo respirava harmonia. Adão e Eva, os primeiros humanos, viviam em comunhão direta com Deus. Imaginem, sem medo, sem vergonha, sem culpa. O Éden era como aquele momento raro na vida em que tudo parece estar no lugar, como um dia ensolarado, com boa companhia e paz no coração. Mas havia uma regra simples. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem dela, morrerão. Gênesis 2, 16, 17. Parece fácil, não é? Só uma árvore proibida em meio a um paraíso de opções. Mas então entra em cena a serpente, astuta, manipuladora, a personificação da dúvida e da tentação. Ela não chega com um discurso óbvio de rebeldia. Não, ela é sutil, como aquelas vozes que sussurram em nossa mente hoje. Será que isso é tão importante assim? Será que Deus realmente disse isso? A serpente aborda Eva com uma pergunta capciosa. É verdade que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3:1. Vejam a tática. Ela distorce a verdade, plantando desconfiança. Eva corrige, mas já está na defensiva, e a serpente avança. Vocês não morrerão. Deus sabe que se comerem, serão como Ele, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. Pausa para reflexão. Quantas vezes enfrentamos tentações assim? Pensa naquele colega que sempre sugere uma pequena trapaça ou dar um jeitinho nas situações éticas do trabalho. A tentação raramente aparece com um letreiro dizendo: sou perigosa. Ela vem disfarçada, apelando ao nosso desejo de saber mais, de ter mais, de ser mais. Eva olhou para o fruto. Viu que era atraente, bom para comer e capaz de dar sabedoria. Gênesis 3:6. Ela quis ser sua própria deusa, decidir por si mesma o que era certo ou errado. E Adão, que estava ali, não a interrompeu. Ele comeu também. Cristãos de hoje, aqui vai uma lição prática. A tentação começa quando desviamos o olhar da verdade de Deus para o brilho do que o mundo oferece. É como navegar nas redes sociais e sentir inveja daquela vida perfeita de alguém, ou ceder à ideia de que um pequeno pecado não faz mal. Como Eva, podemos racionalizar. Não é tão grave assim, é só uma vez. Mas o pecado, mesmo pequeno, nos afasta de Deus. O que fazer? Primeiro, conheça a palavra de Deus. Ela é sua bússola. Segundo, cerque-se de pessoas que te puxem para cima, não para baixo. Eva estava sozinha no diálogo com a serpente. Adão não foi um parceiro de apoio. Quem são seus aliados na fé? Voltemos à história. Após comerem o fruto, Adão e Eva mudaram. Seus olhos se abriram, mas não para a sabedoria que esperavam. Eles sentiram vergonha, medo e culpa, emoções que nunca tinham conhecido. Correram para se esconder, costurando folhas de figueira para cobrir sua nudez. Gênesis 3:7. Que imagem poderosa! Quantas vezes tentamos costurar folhas para esconder nossos erros? Talvez você esconda uma falha no trabalho, finja que está tudo bem no casamento, ou evite confessar um pecado por medo do que os outros vão pensar. Mas Deus não nos criou para viver escondidos. Então Deus entra em cena. Ele não aparece com trovões e castigos, mas com uma pergunta gentil. Onde você está? Gênesis 3:9. Deus sabia onde Adão estava, claro,
mas queria que ele reconhecesse sua condição. Adão responde: eu me escondi porque estava com medo, porque estava nu. Gênesis 3:10. E começa o jogo de culpas. Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. Gênesis 3:12-13. Ninguém assume a responsabilidade. Não é familiar? Quantas vezes apontamos o dedo em vez de dizer: eu errei, me perdoe? Um modelo para nós, cristãos, é sermos humildes, confessando nossos pecados a Deus e, quando necessário, aos outros. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Que tal aplicar isso hoje? Talvez seja pedir perdão a um amigo ou colega por uma palavra mal colocada. Mas a história não termina em acusações. Deus pronuncia consequências para a serpente, para Eva e para Adão. Gênesis 3:14-19. Para a serpente, maldição e inimizade com a humanidade. Mas aqui vem a primeira promessa de esperança. Um descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Cristãos, esse é Jesus. Ele venceu o pecado e a morte na cruz, cumprindo essa promessa. Para Eva, dor no parto e tensões no casamento. Para Adão, trabalho árduo e a certeza da morte. Essas consequências mostram que o pecado bagunça tudo: relacionamentos, trabalho, nosso corpo. Mas Deus não os abandona. Aqui está outra lição. As consequências do pecado são reais, mas Deus é maior que nossos erros. Pense numa situação atual. Talvez você esteja lidando com um vício, uma mágoa ou um erro financeiro. As consequências podem ser pesadas, como o trabalho árduo de Adão, mas Deus oferece restauração. Como? Através de Jesus, que carregou nossos pecados, e do Espírito Santo, que nos guia para escolhas melhores. Um exemplo prático: se você luta com finanças, busque sabedoria em Provérbios, faça um orçamento e peça ajuda a um mentor de confiança na igreja. Voltando ao Éden, Deus faz algo surpreendente. Antes de expulsar Adão e Eva do jardim, ele os veste com peles de animais. Gênesis 3:21. Isso não é só sobre roupas. É um sacrifício, o primeiro vislumbre de que o pecado exige um preço. Mas Deus provê a cobertura. Para nós, isso aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos cobre com sua justiça. E sim, Adão e Eva são expulsos do Éden para não comerem da árvore da vida e viverem para sempre em pecado. Gênesis 3:22-24. Mas isso também é graça. Deus os protege de uma eternidade separada dele. Amigos, Gênesis 3 é nossa história. Todos pecamos como Adão e Eva, mas Deus nos chama de volta. Ele pergunta: onde você está? Não para nos condenar, mas para nos restaurar. Como cristãos, nosso modelo é Jesus, humilde, obediente, cheio de amor. Hoje, examine seu coração. Há algo que você está escondendo? Uma escolha que precisa mudar? Leve isso a Deus em oração. Cerque-se de uma comunidade de fé que te apoie. E lembre-se, o pecado pode ter entrado no mundo, mas Jesus é a promessa cumprida, o caminho de volta ao coração de Deus. Então, que tal dar um passo hoje? Talvez seja perdoar alguém, confessar um erro ou buscar a Deus com mais intenção. E se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like. Isto é muito importante para o canal. Compartilhe este conteúdo com mais pessoas que possam se interessar pelas novas da salvação. Considere se inscrever em nosso canal, não se esquecendo de ativar as notificações para que receba o aviso de novos vídeos. O Éden pode ter ficado para trás, mas a cruz nos abriu as portas do céu. Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé, sabendo que Deus está conosco, hoje e sempre. Amém.